Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Uma parte da imprensa brasileira tratou com um certo deboche a história da Ceitec, quando Lula, na semana passada, assinou um decreto revertendo o processo de dissolução societária do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, o Ceitec, uma empresa de microeletrônica ligada diretamente ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí começaram a falar, é a empresa do chip no boi, aquela história toda, né? Que essa empresa desenvolveu em algum momento um chip para monitoramento do gado, né? Chamado chip do boi, que tem a ver com algumas exigências de mercados consumidores externos, querem saber a procedência daquela carne, em que condições o gado foi criado, né, de onde saiu aquela carne, se aquele boi estava em área de desmatamento ou não, esse tipo de coisa. E aí o Ceitec desenvolveu esse chip. Pois bem, recentemente nós tivemos uma espécie de abandono do Ceitec e, claro, começaram a falar em venda desse Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. São coisas estranhas, né, que ocorrem no Brasil. Geralmente, a empresa entra numa lista ali das que devem ser negociadas pelo Estado, e aí inicia-se um processo de desinvestimento. Basicamente, na base do, olha, tá vendo, não dá lucro, não produz nada de relevante. E no caso do Ceitec, a relevância é óbvia e tem a ver, inclusive, com os rumos que o Brasil tomará. O que o Brasil pretende? Ser apenas um grande, eficiente produtor e vendedor de comida e também vendedor de minérios? Ou o Brasil pretende desenvolver tecnologia, renovar o seu parque industrial com a nova tecnologia e vender produtos com valor agregado, produtos manufaturados, industrializados. E, ao mesmo tempo, garantir que essa reindustrialização resulte em salários mais altos, porque a indústria paga salários mais altos. E olha que nós teremos em breve um problema sério para o setor que hoje mais emprega no Brasil, que é o setor de serviços. Não há a menor dúvida que o setor de serviços vai sofrer o impacto da reforma tributária. Haverá mais impostos para o setor de serviços, haverá uma carga tributária maior e, ao mesmo tempo, nós temos uma indústria que vai murchando, com exceção de alguns setores, onde ela é forte e se fortalece ainda mais. Mas o Brasil, ele está entre as poucas dezenas de países que são de fato industrializados. Você tem 24, 25 países de fato industrializados. Ou seja, com um complexo industrial diversificado, dinâmico, trabalhando em diversas áreas, manufaturando, industrializando em diversas áreas. Não é apenas uma indústria. A Venezuela, por exemplo, tem qual indústria? De petróleo.
Todo o restante do parque industrial é parco, é pequeno, é insignificante. 96% das divisas da Venezuela advém do mercado de petróleo. O Brasil não. O Brasil, além de uma agricultura formidável, uma produção agrícola formidável, o Brasil é um país com um mercado interno muito forte, com recursos naturais extraordinários. Mas o Brasil é também um país industrializado. E com um complexo industrial. E, no entanto, nós temos aí cerca de 30 anos de um processo de desindustrialização. Porque antigamente, você copiava a planta, você importava o conceito de produção, a ideia, e pronto. Você partia de onde os outros estavam. Então, quando a indústria, de fato, começa a se desenvolver na Argentina, no Brasil, você não tinha de correr atrás. Você não estava atrasado em relação ao estágio tecnológico dos outros países. Porque você começava do ponto onde os outros estavam. Então, todo aquele processo que aconteceu no Reino Unido, na Holanda, um pouco depois na Alemanha, na França, que atravessou uma parte do século XVIII, todo o século XIX, primeira metade do século XX, o resultado dessa evolução, ele foi impactado. Então você já estabelecia uma indústria, a indústria já nascia nesses países, num nível de desenvolvimento muito bom. Hoje não. A nova tecnologia, ela se desenvolve diuturnamente. As novidades são constantes, a mudança não para. E você não simplesmente importa um conceito. Você precisa ter capacidade de inovar também. Porque senão você será mero importador de produtos beneficiados, manufaturados, industrializados, e vai exportar matéria-prima, vai exportar comida. Voltaremos então ao estágio em que estávamos no século XIX. Vendemos comida, vendemos minério e compramos produtos industrializados. Até vaso sanitário o Brasil ia buscar lá fora. Até porque eram poucos, né? Os que tinham ali o vaso sanitário. Era um sinal de poder aquisitivo, de prestígio. O Brasil se industrializa e a industrialização aumenta a média salarial. A indústria paga melhores salários. Até porque há uma disputa pela mão de obra qualificada e essa disputa se traduz, em certo momento, quando há uma demanda muito forte por força de trabalho, os salários oferecidos crescem muito, aumentam muito. Isso gera maior poder de compra, mais consumo, é bom para o comércio, é bom para o setor de serviços. O setor de serviços que, na verdade, é uma simplificação de uma centena de atividades, né? E a indústria eleva o nível salarial, portanto, o nível de renda, o nível de consumo, o nível de vida. Abre portas para o aumento da prosperidade e o alcance maior da prosperidade, alcançando mais gente, mais pessoas, tirando gente da miséria, da pobreza. A indústria tem um papel que ainda é insubstituível. E agora, com essas novas tecnologias, se você não tiver capacidade própria de desenvolver tecnologia, de buscar e encontrar
novas soluções para o processo de produção e novos produtos para o mercado consumidor, e concorrendo com o mundo inteiro, porque a internacionalização da economia, ela partiu de que premissa? A divisão do trabalho se dará agora em todo o planeta. Então, quem consegue produzir mais barato determinado item, determinada mercadoria, determinado produto, vai ser o fornecedor global daquele produto. Então você não precisa se preocupar. Você vai comprar aquele produto de quem produz barato. E você vai ver qual a sua especialidade. Só que isso depende muito das circunstâncias políticas. Houve um breve, pequeno, realmente pequeno período de relações amistosas. O mundo volta agora a uma bipolaridade, a uma divisão de poder, a esferas de poder, com relações hostis entre os dois grandes blocos, com guerra tecnológica, com os Estados Unidos tentando impedir que um grupo de países tenha acesso a certas tecnologias, inclusive a China, mas com a China deixando muito para trás os Estados Unidos em termos de investimento em universidades, no nível de ensino, no investimento tecnológico. E é claro, grande parte dos países que chegaram a ter alguma relevância na produção industrial estão agora reduzidos à condição de compradores de produtos com valor agregado, produtos industrializados, e vendedores de minério, ou de comida, ou de serviços, serviços financeiros, paraísos fiscais, mas são importadores. Há países que não têm saída, precisam importar. O Japão, por exemplo, o Japão tem de importar petróleo e tem de importar comida. Ele não tem saída. Apenas um exemplo. E a Alemanha, a mais rica das economias europeias, tem de comprar combustível, tem de comprar gás, tem de comprar petróleo. Ainda mais depois que decidiu acabar com a produção de energia nuclear. O Brasil é peculiaríssimo. O Brasil, ele tem petróleo, aliás, reservas formidáveis no mar. O Brasil tem uma agricultura de qualidade excepcional. Talvez só os Estados Unidos rivalizem com o Brasil em termos de produção agrícola, capaz de abastecer mercados globais. O Brasil tem mercado interno. O Brasil tem riquezas naturais que se tornam cada vez mais escassas pelo mundo, inclusive água. O Brasil tem capacidade de produção energética diversa. Aqui e ali vento, embora com a necessidade de fazer com que a tecnologia eólica não se produza num desastre ambiental, matando pássaros, né? Tem sol o ano inteiro para a produção de energia solar. Precisa investir mais, popularizar o uso da energia solar, torná-la mais barata, é verdade. Tem topografia e água para hidrelétricas à vontade. Brasil e China têm isso. Então, o Brasil tem uma condição única. Mas ele acrescentou a isso, começou a fazê-lo ali nos anos 40, com a indústria de base, depois no final dos anos 50, a indústria de bens de consumo. Um parque industrial. E ele não pode perder isso. Mas hoje você não consegue manter-se competitivo sem investimento em tecnologia. E aí entra
o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, que foi criado em 2008. Era até o segundo mandato já do Lula, né? Para desenvolver projetos, fabricar circuitos integrados, chips, e o chip virou ouro. A disputa por Taiwan, inclusive, tem a ver com a capacidade única de Taiwan de produção de chips. Também produção de módulos. E ficou conhecido por desenvolver esses chips de monitoramento que nós citamos. Mas o CEITEC pode muito mais que isso. E aí vem os caras, não, isso não é papel do Estado, porque deixa isso para a iniciativa privada. A iniciativa privada, ela vai investir se for viável, se der lucro rapidamente, porque o investimento precisa de retorno, porque o capital, ele procura a melhor remuneração e a maior segurança. De preferência, quando ele consegue conciliar os dois, ele se sente no mundo perfeito. E quando não, ele faz a escolha, ou mais segurança, ou mais retorno. Portanto, mais riscos. Mas a internet, que obviamente revolucionou também a economia, a internet é resultado de um projeto de Estado, de pesquisas bancadas pelo contribuinte dos Estados Unidos. O projeto do Pentágono, o projeto das Forças Armadas. Inicialmente, a ideia era de uso militar, não é? Uma ampla rede de comunicação, mas que seria inacessível para o mundo externo e, portanto, para os inimigos. Só que uma ideia como essa, com tanto potencial, você não segura, você não mantém ela presa no curral. Ela arrebenta a porteira, ela sai para o mundo. E ela revolucionou a economia mundial. E revolucionou costumes e usos. Mexeu com a vida. E as grandes empresas de tecnologia, elas são privadas, mas elas nascem tendo como ponto de partida o investimento do Estado. Isso é feito nos Estados Unidos amplamente. O que a NASA produz de tecnologia, que é usada depois pelo setor privado. Isso acontece na Rússia, acontece na China, acontece em Israel, acontece na França, acontece no Reino Unido, na Alemanha. Investimento público, que depois, claro, vai ter todas as ramificações, estas sim, nas mãos do setor privado. Abandonar o CEITEC será condenar o Brasil a voltar a fazer o que fazia no século XIX. Importar produtos de alto valor agregado, produtos industrializados e exportar comida e minério. Aliás, a América do Sul está sendo empurrada, inclusive por sua incompetência, pela incompetência dos seus administradores, para condições econômicas terríveis, porque ela volta a ser no mercado o que ela era há 150 anos e, ao mesmo tempo, com o empobrecimento, uma população, obviamente, muito maior, menos oportunidades de emprego, concentração de riqueza. A riqueza passa a ser controlada por uma minoria ínfima e a grande maioria vivendo de restos quando houver. O Brasil é diferente. O Brasil, repito, pela sua diversidade, sua riqueza natural, pelo tamanho de sua população, a diversidade não só econômica, mas social, cultural, geográfica. O Brasil é um país à parte. Mas também está sendo empurrado para essa mesmíssima condição.
e investir em tecnologia, recapacitar o setor industrial, fazer com que o Brasil entre no mercado global, não como mero vendedor de comida e minério, mas como produtor de valor agregado, autossuficiente em tecnologia, inovador. Isso não pode ser joguinho de palavra. Temos um Ministério de Desenvolvimento e Inovação. Que inovação! Então, na minha opinião, é correta a decisão de parar esse processo de abandono do CEITEC para posterior venda de seus restos. É preciso reinvestir no CEITEC, porque esse pode ser o pontapé inicial, o ponto de partida daquilo que chamam de neoindustrialização, ou seja, recuperar a capacidade industrial do Brasil, mas com o uso da nova tecnologia. Se não houver capacidade tecnológica e de inovação, não basta querer reindustrializar ou revigorar o setor industrial. Não haverá capacidade de competição com outros produtores industriais. O CEITEC é essencial nesse jogo, meu caro Danilo Gobato. Lembrando que o tema de abertura, o comentário do Cláudio Zaidan, fica sempre disponível em podcast, hein? É só acessar, pesquisar, procurar ele por Entendendo a Notícia, no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Apple Podcast, no seu agregador de podcast favorito. Tá tudo lá, todos os comentários do Bandeirantes, do Cláudio Zaidan aqui no Bandeirantes Acontece estão disponíveis em podcast. A gente vai para mais um intervalo aqui no Acontece e na volta tem Milton Neves aqui conosco. A gente